Segunda parte da nossa aula. Hoje eu estou trabalhando com vocês homicídio doloso, assunto que vai cair na prova de analista. Mas ao mesmo tempo que eu explico homicídio, eu vou relembrando institutos do direito penal parte geral e da legislação extravagante. Já fiz isso no primeiro bloco. Os demais blocos não serão diferentes. Eu terminei a primeira parte falando do homicídio privilegiado, artigo 121, parágrafo 1º. O 121, parágrafo 1º, apresenta três privilegiadoras. Vamos analisar cada uma. Primeira privilegiadora, homicídio cometido por motivo de relevante valor social. Cuidado com pegadinha de concurso, ó. O motivo tem que ser de relevante valor social. Se faltar essa expressão relevante, você não pode cogitar da privilegiadora. Rogério, o que significa relevante valor social? O agente mata para atender interesses de uma coletividade. Por exemplo, matar o traidor da pátria. Pô, Rogério, que exemplo romântico, me lembra até Policarpo Quaresma. Vamos para um exemplo mais palpável. A pessoa mata perigoso bandido que ronda a vizinhança. Que assusta a vizinhança. Tá ok? Joia, esse exemplo é mais palpável. Espelha bem o homicídio privilegiado por motivo de relevante valor social. Segunda privilegiadora, o agente mata por motivo de relevante valor moral. Cuidado que aqui também tem que ser relevante. Na sua prova, a elementar relevante tem que estar presente. Motivo de relevante valor moral. Rogério, o valor social, o agente mata para atender os interesses de uma coletividade. E no moral? Aqui, o agente mata para atender interesses particulares ligados aos sentimentos de compaixão, piedade e misericórdia. Compaixão, piedade e misericórdia. Exemplo emblemático, eutanásia. Exemplo emblemático, eutanásia. Eutanásia é um ótimo exemplo. Por que é um ótimo exemplo? Está na exposição de motivos. Na exposição de motivos do Código Penal, eu tenho lá a eutanásia como exemplo de homicídio privilegiado por motivo de relevante valor moral. Rogério, qual é a natureza jurídica da exposição de motivos? Quando eu interpreto uma norma com base na exposição de motivos, é uma interpretação autêntica ou legal dada pelo próprio legislador ou é, na verdade, uma interpretação doutrinária? Analisando a exposição de motivos para, sim, compreender um texto de lei. A exposição de motivos é caso de interpretação autêntica ou legal ou interpretação doutrinária? Interpretação doutrinária. Quando você usa a exposição de motivos para compreender a norma, você está fazendo uma interpretação doutrinária. A exposição de motivos é uma verdadeira interpretação doutrinária. São os doutos que trabalharam no projeto do Código Penal que fazem uma exposição daquilo que eles interpretaram da norma apresentada. Tá ok? Então, exposição de motivos não é interpretação autêntica ou legal. É interpretação doutrinária. A terceira privilegiadora do artigo 121, parágrafo 1º, a que mais cai em concurso, é o agente que mata sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A doutrina chama essa terceira privilegiadora de homicídio emocional.
Se seu examinador cobrar homicídio emocional, ele está cobrando a terceira privilegiadora, o agente que mata, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Atenção! Eu vou destrinchar o homicídio emocional nos seus 3 requisitos. Primeiro requisito, o agente tem que estar sob domínio de violenta emoção. E cuidado, domínio não se confunde com mera influência. Domínio não se confunde com mera influência. Para configurar a privilegiadora, eu tenho que estar diante do domínio de violenta emoção. A mera influência configura atenuante de pena. Atenuante de pena. Rogério, mas qual a diferença de domínio e mera influência? Pierangeli, membro do Ministério Público de São Paulo, hoje falecido, Pierangeli, que escreve com Zaffaroni, ele diferencia domínio de mera influência da seguinte maneira: o domínio cega, a mera influência turva. O domínio é muito mais absorvente do que a mera influência. Por isso que ele diz, repito, o domínio cega, a mera influência turva. O domínio é requisito do privilégio. A mera influência pode caracterizar uma atenuante de pena. O agente sob domínio de violenta emoção tem que reagir imediatamente à injusta provocação da vítima. Tem que haver uma reação imediata. Reação imediata é reação sem intervalo temporal. Reação imediata é reação sem intervalo temporal. Rogério, se o agente reage 1 minuto depois da injusta provocação da vítima, é reação com ou sem intervalo temporal? Caracteriza ou não a privilegiadora? Se o agente reage 1 hora depois, 1 dia, 1 semana depois, pessoal, o legislador não falou até quando eu posso considerar uma reação como uma reação imediata. Então a jurisprudência nos ajuda. O que diz a jurisprudência? Enquanto perdurar o domínio da violenta emoção, qualquer reação é imediata. Enquanto perdurar o domínio da violenta emoção, qualquer reação será considerada imediata. O agente tem que reagir imediatamente à injusta provocação da vítima. Rogério, e o que significa injusta provocação da vítima? Qualquer conduta desafiadora. Não necessariamente uma agressão, qualquer conduta desafiadora, mesmo que atípica. O exemplo emblemático de homicídio privilegiado pela emoção é do pai que mata o estuprador da filha. O pai que mata o estuprador da filha, o pai, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida ao estupro, mata o estuprador da filha, é um exemplo emblemático de homicídio emocional. Nesse caso, a injusta provocação da vítima foi um estupro. Uma conduta agressiva que, inclusive, configura crime, estupro. Mas não precisa necessariamente a injusta agressão configurar um crime. A jurisprudência diz que o adultério é uma conduta desafiadora capaz de desencadear em alguém um domínio de violenta emoção. O adultério é um fato atípico, mas não deixa de ser uma conduta desafiadora. Tá ok? Joia? Rogério, nesse exemplo que você deu, pai que mata o estuprador da filha, o pai tem direito ao privilégio. Se preenchidos os requisitos do homicídio emocional, sim. E o vizinho que ajudou o pai a matar o estuprador da filha? O vizinho que ajudou o pai a matar o estuprador da filha, o vizinho também terá direito ao privilégio? As privilegiadoras se comunicam aos concorrentes do crime? Essa pergunta vai cair. As circunstâncias privilegiadoras se comunicam aos demais concorrentes do crime? Pessoal,
nós não podemos esquecer que o parágrafo primeiro, você lendo pode ficar em dúvida se trata de elementar ou se trata de circunstância do crime. Qual é a diferença? A elementar interfere no tipo. Já a circunstância interfere na pena. Você acha que o privilégio interfere no tipo de homicídio ou só na pena de homicídio? Claro, interfere somente na pena. Então, o parágrafo primeiro trabalha a circunstância. São circunstâncias subjetivas ou objetivas? Elas estão ligadas ao motivo e estado anímico do agente ou ao meio modo de execução? Se estiverem ligadas ao meio modo de execução, você tem que responder que são circunstâncias objetivas. Se estiverem ligadas ao motivo, ao estado anímico do agente, emoção, você tem que responder que são subjetivas. E agora? Lendo e relendo o parágrafo primeiro, você percebe que são circunstâncias subjetivas. E se são circunstâncias subjetivas, elas são incomunicáveis nos termos do artigo 30 do Código Penal. São circunstâncias incomunicáveis nos termos do artigo 30 do Código Penal. O pai mata o estuprador da filha com a ajuda do vizinho, só o pai tem direito ao privilégio, e o privilégio do pai não se comunica ao vizinho. Ah, Rogério, mas e se o vizinho é o namorado da minha... Aí você está inventando coisa que eu não falei. Aí o vizinho não precisa do privilégio do pai. Aí o próprio vizinho, sendo o namorado da menina, pode também estar sob domínio de violenta emoção. O que eu estou dizendo é, se o vizinho não está sob domínio de violenta emoção, não é caso de homicídio emocional para ele, o homicídio emocional do pai não se comunica para o vizinho. É isso que eu falei. Eu estou aqui afirmando a incomunicabilidade do parágrafo primeiro. Incomunicabilidade do parágrafo primeiro, pois é circunstância subjetiva. E circunstância subjetiva é incomunicável nos termos do artigo 30 do Código Penal. Vamos para o artigo 121, parágrafo 2º. Homicídio qualificado. O artigo 121, parágrafo 2º, ele traz 7 qualificadoras, 7 incisos que qualificam o homicídio. Inclusive, os últimos 2 incisos são relativamente recentes. No inciso 6, eu tenho feminicídio. Inciso 6, eu tenho feminicídio. E o inciso 7, eu tenho o chamado homicídio funcional. O homicídio funcional. O homicídio qualificado é punido com reclusão de 12 a 30 anos. Antes de analisar cada um desses incisos, observação importante. O homicídio qualificado é hediondo sempre, não importando a qualificadora. O artigo 1º da Lei 8.072/90 considera hediondo o homicídio qualificado, não importando a qualificadora, se do inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. O homicídio qualificado é hediondo. Tá ok? Sofrendo os consectários da Lei 8.072/90. Nós vamos analisar os 7 incisos, naquilo que eles têm de mais importante, naquilo que pode cair na sua prova. Vocês vão ver que o MP tem várias teses ligadas ao homicídio qualificado. Vamos lá, inciso 1. O inciso 1 qualifica o crime de homicídio quando praticado mediante pago ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Rogério, o que significa motivo torpe? Motivo torpe é o motivo vil, ignóbil, repugnante, abjeto, quase sempre espelhando ganância. O inciso, ele trabalha com interpretação analógica. Por que interpretação analógica? Porque o legislador dá exemplos de torpeza
aquele que mata mediante pago ou promessa de recompensa, e encerra de forma genérica ou por outro motivo torpe. É o legislador reconhecendo que ele não tem como prever todas as hipóteses de torpeza. Então o legislador faz o quê? Ele dá exemplos de torpeza e encerra de forma genérica, dizendo: juiz, eu dei exemplos de torpeza. Você, no caso concreto, pode encontrar outros casos que se assemelham. Rogério, interpretação analógica é possível no direito penal? Sim, interpretação analógica é perfeitamente possível no direito penal. É o legislador dando exemplos e encerrando de maneira genérica, permitindo ao juiz encontrar outros casos. Interpretação analógica não se confunde com analogia. Então vejam que interpretação analógica não se confunde com analogia. O direito penal não permite analogia que prejudica o réu. Permite somente analogia que beneficia. Cuidado na sua prova, hein? O seu examinador vai dizer o seguinte: o direito penal não admite analogia. Tá certo? Tá errado. O direito penal não admite uma espécie de analogia que prejudica o réu. A que beneficia o direito penal não só permite, como fomenta. O direito penal não permite analogia contra o réu. Interpretação analógica não se confunde com analogia. Analogia eu não tenho norma para interpretar. Na analogia eu preciso integrar lacuna. Analogia não se confunde com interpretação analógica. Eu estou dando exemplo para vocês de caso em que a interpretação analógica existe e é aplicada. 121, parágrafo 2º, inciso 1. Rogério, vingança, ciúme, são motivos torpes? Temos que analisar o caso concreto. Saber o que gerou, o que motivou o ciúme, o que motivou a vingança. Eu quero aprofundar com vocês, no inciso 1, o exemplo que o legislador deu de torpeza. Qual foi o exemplo que o legislador deu de torpeza? O legislador falou do homicídio mediante paga ou promessa de recompensa. Está aqui o exemplo, ó. Homicídio mediante paga ou promessa de recompensa. Eu quero aprofundar com vocês esse exemplo. Esse exemplo que o legislador deu, homicídio mediante paga ou promessa de recompensa, configura o chamado homicídio mercenário. Homicídio mercenário. Então, se alguém te pedir homicídio mercenário, você já sabe que o homicídio mercenário nada mais é do que o homicídio mediante paga ou promessa de recompensa. É um homicídio torpe. Está aqui, ó, homicídio mercenário. O homicídio mercenário, ele necessariamente tem o mandante e o executor. Necessariamente tem o mandante e o executor. O que eu quero saber? A qualificadora da torpeza é só do executor ou também se comunica ao mandante? A qualificadora da torpeza é só para quem mata mediante paga ou promessa de recompensa ou se comunica para quem paga ou promete a recompensa? Eu pago você ou prometo recompensa para você matar alguém. Você vai e mata alguém. A qualificadora é só para você, que mediante paga ou promessa de recompensa matou alguém, ou se comunica para mim. Eu também, que paguei, que prometi a recompensa, devo responder por homicídio qualificado. Tem uma bela divergência na doutrina sobre isso. O STJ se posicionou no sentido de que depende do caso concreto. Não necessariamente a qualificadora se comunica ao mandante. Eu trouxe até um julgado do STJ aqui para vocês, mostrando que para o STJ não há óbice a que tal circunstância se comunique entre o mandante e o executor. Não há óbice. Desde que o motivo que levou o mandante a empreitar o óbito seja torpe, seja desprezível ou repugnante.
temos que analisar as circunstâncias do caso concreto. É o que pensa o STJ. Eu acho que o STJ está certo. Vamos imaginar o pai que paga alguém para matar o estuprador da filha. Eu não acho que esse pai agiu por motivo torpe. Quem mata por dinheiro, sim, mas esse pai agiu porque alguém estuprou a filha. Eis o motivo do crime dele. Eu não acho que esse pai deve responder pela qualificadora da torpeza. Devemos analisar as circunstâncias do caso concreto. Eu concordo com o STJ. Porém, cuidado, o MP de São Paulo tem tese em sentido contrário. A tese 433 do MP de São Paulo, uma das teses mais recentes do MP de São Paulo, diz o seguinte: a qualificadora da paga ou promessa de recompensa comunica-se ao mandante. Comunica-se ao mandante. Então, fiquem atentos para esta tese do MP de São Paulo. Ela é recente e está brigando pela comunicabilidade da qualificadora para o mandante. Olha que interessante isso aqui. Guardem essa tese. Tá bom? Rogério, no homicídio mercenário, o agente mata mediante paga ou promessa de recompensa? Qual a natureza jurídica da paga ou da promessa de recompensa? Prevalece que tem natureza econômica. Para configurar o homicídio mercenário, a paga ou promessa de recompensa tem natureza econômica. E se não tiver natureza econômica? E se a pessoa mata pensando numa recompensa não econômica, por exemplo, numa recompensa sexual? E aí? Cuidado. Se ele mata pensando numa recompensa não econômica, mas sexual, não configura o exemplo de homicídio mercenário, mas não deixa de configurar homicídio torpe. Quem mata mediante promessa de recompensa sexual, o comportamento não se encaixa no exemplo de homicídio mercenário, mas vai se encaixar no encerramento genérico motivo torpe. Tá aqui, ó. Quem mata pensando em recompensa sexual não pratica o homicídio mercenário, não se ajusta ao exemplo dado pelo legislador, mas não deixa de ser um outro motivo torpe. Vai configurar o inciso 1 do parágrafo 2º da mesma forma. Entendeu? Isso é interpretação analógica. Fácil. Bom, falamos do inciso 1. Vamos para o inciso 2. O inciso 2 traz o motivo fútil. E eu entendo por motivo fútil a real desproporção entre o delito e sua causa moral. É a pequeneza do motivo. É aquele comportamento que uma pessoa te conta o que aconteceu e você pensa o seguinte: não acredito que ele matou por conta disso. Mas que pequeneza do motivo, matou por um motivo muito pequeno, que absurdo. Exemplo emblemático, briga de trânsito. Poxa, discussão no trânsito e uma pessoa mata a outra, isso é fútil, é a pequeneza do motivo. Rogério, e se a pessoa mata sem qualquer motivo? Aí não qualifica pelo motivo fútil, porque a ausência de motivo não se equipara a motivo fútil. A ausência de motivos não se equipara a motivo fútil. Motivo fútil, ele tem motivo. Pequeno, mas tem motivo. A ausência de motivo, eu não tenho motivo algum. Se eu quiser equiparar a ausência de motivo a motivo fútil, eu estarei, na verdade, realizando analogia em malam partem, não pode. Então, por falta de previsão legal, a ausência de motivo não qualifica pelo inciso 2. Então, está aqui, ó. Por falta de previsão legal,
ausência de motivos não qualifica o crime pelo inciso 2. Você querer equiparar a ausência de motivo a motivo pequeno é analogia em malam partem. Eu até acho que o legislador deveria equiparar. O inciso 2 deveria trazer a ausência de motivo ou motivo fútil. Mas o legislador não fez isso. Se o legislador não fez, não cabe ao intérprete fazê-lo, seria analogia em malam partem. Pegadinha de concurso, atenção! Motivo fútil não se confunde com motivo injusto. Todo homicídio é injusto. Se a injustiça do motivo qualificasse o homicídio, todo homicídio seria qualificado. O que qualifica é o motivo fútil. Então, atenção. Motivo fútil não se confunde com motivo injusto. Motivo injusto é um elemento integrante de qualquer crime. Agora vejam, para nós terminarmos o inciso 2, olha essa jurisprudência que eu trouxe para vocês do STJ. De acordo com o STJ, não incide a qualificadora do motivo fútil no homicídio doloso em disputa de competição automobilística, racha. Nós sabemos que racha pode, a depender do caso concreto, caracterizar dolo eventual. O STJ aqui nos dá dois importantes recados. Primeiro, ele acha que neste caso houve dolo eventual, ótimo. E segundo recado, se eu tenho dolo eventual, esqueça a qualificadora do motivo fútil. Se eu tenho dolo eventual, esqueça a qualificadora do motivo fútil. Se você analisar a jurisprudência do STF e do STJ, vai perceber que essa jurisprudência tende a não admitir qualquer qualificadora, objetiva ou subjetiva, quando presente o dolo eventual. Eu repito, se você analisar a jurisprudência do STF e do STJ, vai perceber que os dois tribunais tendem a não admitir qualificadoras, sejam subjetivas, sejam objetivas, quando presente o dolo eventual. Não é o que defende o MP de São Paulo. Olha essa tese que eu trouxe aqui, ó. O MP de São Paulo entende perfeitamente possível dolo eventual e motivo fútil. O MP de São Paulo discorda do STJ. O MP de São Paulo defende a compatibilidade. O crime de homicídio pode ser praticado com dolo eventual e por motivo fútil. Então, é uma divergência entre o MP de São Paulo e o STJ. Olha a próxima tese, ó. Motivo fútil e emoção. É possível o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil e a atenuante genérica da emoção. Só é impossível a coexistência do motivo fútil e o privilégio do domínio de violenta emoção. Então, o parágrafo 2º, inciso 2, motivo fútil, ele não coexiste com o parágrafo 1º do artigo 121. Não coexiste. Porém, coexiste com a atenuante da emoção do artigo 65. Ele não coexiste com o privilégio do homicídio emocional, mas coexiste com a atenuante da influência da violenta emoção. Tá bom? Nós vamos parar aqui. No próximo bloco, eu começo a analisar o inciso 3 do parágrafo 2º, homicídio qualificado pelo meio. Até já.